Quando a gente fala do Devin como plataforma, né, quando ele olha ali para todo o ciclo de desenvolvimento, né, o SDLC que a gente acaba chamando, a gente acaba contemplando várias etapas. Etapas de planejamento, escrita de código, revisão, teste, segurança, manutenção e por aí vai. Nesse vídeo de hoje eu queria comentar um pouco sobre a parte de planejamento, especificamente o Deep Week. O Deep Week basicamente é um recurso do Devin que consegue, a partir de um repositório, né, do código ali, gerar uma documentação viva, gerar um wiki, né, uma knowledge base ali, para os seus projetos. E aí a ideia é que ele possa fazer isso em escala, basicamente, independente do volume de repositórios ali que você tenha, ele consiga fazer isso, por exemplo, para a empresa como um todo, e depois ele consegue manter isso também de forma atualizada. Eu consigo definir períodos de atualização para que ele consiga ir gerando essa documentação sempre de forma contínua, tá? Vendo um exemplo na prática, eu estou aqui na console, e aí eu tenho aqui do lado esquerdo a opção de Wiki, e eu tenho um único projeto aqui no meu caso indexado, até já deixei filtrado aqui para não ficar muita coisa aparecendo, então estou olhando um repositório aqui em específico, que é um repositório aqui de uma skill. Quando eu abro esse projeto, né, vocês vão ver que ele já traz aqui toda uma documentação que foi gerada automaticamente pelo Devin. Ele fez a interpretação do repositório, ele leu README, ele leu conteúdo de código, ele leu outros arquivos de Markdown que você talvez tenha ali no projeto, e com base em tudo isso ele gera essa documentação viva aqui pra gente. Tanto que aqui em cima, ó, eu tenho a opção, né, de visualizar qual é a branch em questão, no meu caso é a main, que ele fez ali, né, a indexação, eu fiz a primeira vez um mês atrás aproximadamente, e ele tem também essa parte de auto-indexação, ou seja, eu posso deixar essa frequência configurada. Então, quando eu quero que ele faça ali essa atualização, e aí conforme novos updates, novas atualizações vão surgindo naquele projeto, ele já vai refletindo isso de forma automática dentro aqui da Wiki, tá? Um ponto legal, até para quem está consultando ali a primeira vez, ele vai fazendo vínculos, né? E ele vai comentando ali exatamente de qual arquivo ou qual, né, parte do projeto aqui que aquela informação veio. Então, conforme eu vou fazendo uma leitura, tô curioso, eu quero entender mais esse determinado trecho aqui, eu posso ir diretamente para aquela parte do meu código, do meu repositório, onde eu tenho aquela informação documentada, escrita e por aí vai, tá? E dois comentários que a gente pode configurar aqui no Deep Week. Uma delas é que eu posso passar informações complementares para o Devin de como ele tem que gerar essa documentação, o que eu quero que ele leve em consideração. Então imagina que às vezes eu quero passar uma instrução que ela não está no repositório em si, ela vem de um padrão que eu defini, ou eu quero passar uma informação complementar ali da minha empresa, eu posso dar essas orientações extras ali para o Devin. E um segundo comentário também é que a gente consegue definir a estrutura de páginas que ele vai gerar, né? Repara que aqui ele já fez uma segmentação de overview, instalação, tem no final aqui um glossário, tem a parte de reference library aqui, porém, isso daqui ele gerou de forma dinâmica com base no meu projeto. Caso eu queira ter sempre o mesmo padrão de documentação na empresa, eu posso falar para ele que eu preciso ter sempre determinadas páginas. Por exemplo, tem um overview, eu quero ter arquitetura, diagramas, processo de instalação e por aí vai. Então eu consigo definir alguns padrões que na hora de gerar a documentação ali via Deep Week, ele vai aplicar isso na hora de construir, de fazer essa geração aí de forma automática, tá? Então basicamente, essa é uma das maneiras que a gente tem aqui de trabalhar com a parte da Deep Week. E um ponto que é super relevante, quando eu vou, né, consumir, por exemplo, isso via IA, no caso o próprio Devin ali, para fazer alguma automação, ou se eu quiser perguntar alguma coisa, o Devin também vai consultar a Deep Week, então eu tenho também uma assertividade melhor ali na hora de consultar essas informações. Por exemplo, quando eu venho aqui em nova sessão, eu tenho a parte do Ask Devin, e aí se eu quiser perguntar alguma coisa sobre o código, repara que ele já está referenciando esse projeto em específico ali, que a gente estava olhando na Wiki. E aí quando eu fizer uma pergunta aqui agora para o Devin, ele já consegue ir no meu repositório, na minha Deep Week ali no caso do que foi gerada, e consultar essa informação a partir dali, tá? Então não só pensando nos usuários que vão fazer uma leitura, que vão entender, né? Pensando até em novas pessoas, por exemplo, que são adicionadas no time, eu também tenho toda a parte de IA consumindo a Deep Week e aí vira uma base de informação, uma base fidedigna ali, que tanto, né, as pessoas, os devs, os times ali podem consumir, como também a parte de IA, tá? Isso aqui é um exemplo para um repositório privado, e aí até uma curiosidade, o Devin, ele também tem a parte da Deep Week
aberta para projetos abertos, né, projetos open source ali, por exemplo. E aqui é um caso onde eu peguei o Dependabot, né, o CLI aqui do próprio GitHub. E se eu vier no comecinho aqui e trocar para Deep Week, você vê que ele já carregou aqui, né, uma página do próprio Deep Week, está escrito aqui que você pode indexar o seu código também a partir do Devin, eu posso compartilhar isso, né, tem os modos aqui. Mas basicamente isso daqui é o próprio Deep Week, que eu teria ali a nível da empresa, para os meus próprios repositórios. Isso aqui é um exemplo de como que ele faria. Você vê que a estrutura está muito parecida, porém com páginas diferentes, com conteúdo diferente. Aqui todo, né, o fluxo de como esse projeto normalmente funciona, os sources que ele levou em consideração e por aí vai. Então a gente viu um exemplo ali de como fazer indexação e trabalhar com a Deep Week para um projeto privado, e eu tenho também a opção de consultar, né, o Deep Week para alguns projetos que são abertos ali, e aí o próprio Devin consegue fazer a indexação e gerar essa informação aí pra gente, tá? Então em breve a gente deve fazer outros vídeos aí comentando algumas outras capacidades da plataforma como um todo. Até esse slide aqui dá uma ideia meio que de ponta a ponta, mas hoje inicialmente a ideia era falar do Deep Week e dos benefícios, das vantagens ali que você acaba tendo para manter essa documentação viva aí dentro da empresa.